Pessoal, próxima dica sobre apresentação em público. A próxima dica, pessoal, é uma coisa que sempre me perguntam, sempre me mandam e-mail, sempre me perguntam, que é posicionamento das mãos. Como a nossa mão deve ficar quando a gente dá uma palestra? E aí, pessoal, você vai encontrar diversas opiniões diferentes sobre isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês algumas maneiras que são quase universais de você utilizar a mão. Vamos lá. Primeira coisa, evitar ao máximo colocar a mão no bolso, né? Isso parece até uma dica óbvia, mas não é. Muita gente coloca a mão no bolso. Por quê? A mão no bolso, a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente falar sobre linguagem corporal 1.0, mas quando você coloca a mão no bolso, a imagem que você está passando é uma imagem que você está tímido, que você está inibido, você está se escondendo, né? Então não é uma boa imagem de se passar quando você está dando uma palestra. Se por algum motivo você precisa estar com a mão no bolso, é fundamental para você estar com a mão no bolso, nesse caso, seja por frio ou até mesmo porque você está extremamente nervoso, você precisa colocar a mão no bolso, a dica é: coloque o polegar para fora do bolso, tá? Então você pode colocar a mão no bolso com o polegar para o lado de fora. João, sério? Isso realmente faz diferença? Faz. A gente vai ver na linguagem corporal 1.0 que faz diferença. Que diferença é essa? Quando você coloca o polegar para fora do bolso, você está transmitindo confiança. Então você está se colocando como tímido, se colocando no recuo, com a mão no bolso, pelo menos com o polegar para fora você se mostra confiante, tá? Então é uma dica aí que eu dou para quem não consegue, por algum motivo, ficar com a mão fora do bolso. Mas evite ao máximo, tá? Mão no bolso, nunca. Outra dica aqui para vocês agora, pessoal. Então, onde é que eu coloco a mão, João? Coloco para trás, coloco para cima, coloco... né? O que eu faço com ela? Isso é uma dúvida muito recorrente. Colocar a mão para trás não é o ideal, tá? Por quê? Você também mostra, a gente vai falar isso mais uma vez em linguagem corporal, mas você mostra que você está escondendo alguma coisa. É quase como se você estivesse escondendo uma arma para atacar alguém, né? Você passa uma sensação de estar na defensiva. Então, mão para trás, evitar ao máximo quando a gente está dando uma apresentação em público. Tá legal? João, entendi, mas então aonde fica a maldita mão? A mão, pessoal, ela deve sempre ficar em cima da cintura e abaixo do ombro. Essa é a posição ideal da mão. É claro que você pode variar, ainda mais em apresentações muito longas. João, vou dar uma aula. Claro, numa aula você talvez não passe a aula inteira com a mão nessa região, mas essa é a região ideal para você colocar a sua mão, tá legal? Então lembrando, cima da cintura, embaixo do ombro, para frente do corpo. Por que isso, né? Ou melhor, como eu uso essa mão na frente do meu corpo? Claro, você já deve saber responder essa pergunta, né? A gente usa a mão nessa posição para gesticular. João, como eu gesticulo? Essa é uma pergunta muito comum também. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, com os vícios de gesto. O que são vícios de gesto? Vícios de gesto é aquela pessoa, você já deve ter visto, aquela pessoa que fala fazendo sempre o mesmo gesto de forma repetida, tá? Então eu estou falando aqui com vocês e estou gesticulando sempre da mesma forma. Isso não é legal, tá? Como que a gente costuma usar os gestos? Qual é a melhor maneira da gente utilizar os gestos na nossa mão quando a gente faz uma apresentação em público? O gesto, pessoal, ele deve acompanhar o discurso, tá? Ele deve materializar o discurso. Então vocês devem ter observado que propositalmente eu acabei de utilizar um gesto que é uma materialização do discurso. Como? Quando eu falei discurso, ó, eu coloquei a mão na boca e mostrei as palavras saindo da minha boca. Isso é uma materialização de discurso. Então eu posso materializar um objeto. Se eu estiver falando de uma bola de futebol, eu posso materializar a bola de futebol na minha frente. Eu posso materializar, por exemplo, o tempo. Por exemplo, como é que eu materializo o tempo? Esse projeto tem a etapa A, a etapa B e a etapa C. E essa daqui é mais difícil. Qual é a etapa mais difícil? A A. Vocês repararam que eu materializei aqui na frente o tempo? E quando eu trouxe a minha mão para cá, todo mundo que está assistindo percebeu que eu estava falando da etapa A, porque eu coloquei ela aqui na minha frente. Então a mão ela deve ser utilizada, uma das técnicas, para materializar o discurso, tá? Para você transformar o seu discurso em algo palpável, tá? Então onda do mar, qualquer coisa que você consiga materializar, você pode fazer com as suas mãos, tá? João, mas eu não estou no momento de materializar. Eu estou simplesmente falando sobre um assunto sem materializar naquele momento.
Aonde eu deixo a minha mão? Pessoal, o mais recomendado é que vocês deixem a mão de vocês em duas posições, ou voltada para cima, ou para frente. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de pessoas que, obviamente, são muito bem treinadas e utilizam essas técnicas de mão. Uma pessoa, por exemplo, que certamente é muito bem treinada é o Donald Trump. Com certeza você conhece o Donald Trump. O Donald Trump, ele utiliza muito esse recurso das mãos nos seus discursos, assim como o Obama, por exemplo, que também foi presidente dos Estados Unidos, e o Obama, ele utiliza muito essa técnica das mãos. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, alguns vídeos em que o Donald Trump, por exemplo, utiliza a técnica das mãos claramente nos seus discursos. Se eu não tivesse falado para vocês, com certeza vocês não iam reparar. Mas agora que eu falei, vocês vão reparar, tá legal? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa técnica da mão sendo utilizada aí pelo Donald Trump, tá legal? Vou mostrar para vocês. E por que a gente usa muito a mão para cima ou para frente? Tem que haver um motivo para isso, né? E existe um motivo para isso. Quando a gente coloca a mão para cima ou para frente, quando a gente mostra a palma da mão, a gente está passando uma sensação de transparência, uma sensação de que você está aberto a ouvir o público, você está receptivo a ouvir o público. Quando você esconde a palma da mão ou coloca a palma da mão para baixo, você está passando um ar de superioridade, um ar de que você está fechado para ouvir o público. E esse sinal, ele de fato é transmitido para a mente de outras pessoas, quando elas estão assistindo a sua apresentação. Então faz diferença você utilizar essa técnica, tá legal? E por que essa técnica da mão funciona bastante? Por que mão para cima passa transparência, passa abertura, passa receptividade ou mão para frente? Por quê? Porque quando você esconde a palma da mão, é como se você estivesse escondendo uma arma, né? Antigamente escondia-se a arma nos punhos, por exemplo, um punhal. Então, se você estivesse escondendo a arma, você simplesmente escondia a palma da mão. Então, quando você coloca a palma da mão para trás, a mensagem que passa para o cérebro de quem está olhando é: essa pessoa está me escondendo alguma coisa. É diferente de você mostrar a palma da mão. Reparem o seguinte, vamos lá. Quando um bandido, por exemplo, você está na rua, vem um bandido, um ladrão, e fala assim: isso é um assalto, eu estou armado. O que você faz? Primeira coisa, você mostra a palma da mão. O que significa mostrar a palma da mão? Significa o seguinte: eu estou desarmado e eu não vou reagir. Tá? Isso aqui é o que representa esse símbolo. Você poderia, por exemplo, colocar a mão na cabeça ou, sei lá, fazer alguma outra coisa. Então a mão para cima, ao mesmo tempo que mantém você afastado do revólver, ou o que seria a posição do revólver, ela revela que você não está armado. Então quando você mostra a palma da mão, esse símbolo significa para outra pessoa que você é inocente, né? No bom sentido da palavra, e não no sentido ingênuo da palavra. Que você está aberto, que você não vai atacar a outra pessoa. Isso é o que passa para a cabeça das pessoas que estão assistindo a sua palma da mão. Tá? Então eu vou passar alguns vídeos para vocês que mostram bastante isso. Tá? Eu quero passar muitos exemplos, quero que isso seja uma coisa bastante prática. E eu espero que vocês consigam utilizar isso aí no dia a dia de vocês. Utilizem essas técnicas que eu estou ensinando não só em apresentações em público, mas no dia a dia. Vocês vão ver como elas funcionam, vocês vão ver como faz diferença, como as pessoas ficam mais abertas e mais receptivas a te ouvir, tá legal? Então, relembrando, mão sempre acima da cintura, abaixo do ombro, mostrando a palma da mão o maior número de tempo possível, né? A maior quantidade de tempo possível, tá legal?